Em Brasília, 19 horas e 10 minutos. Em Assis também, 19 horas e 10 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Já são 310 dias do ano de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. E como passa rápido, né? E como passa rápido. 310 dias já do ano de 2023, que parece que começou ontem, né? Se a gente lembrar daquelas promessas da virada do ano, lembra? Fez, não fez? Ou intenção, né? Ah, esse ano eu vou comer menos, vou beber menos, vou praticar mais atividade física, não vou gastar tanto. Foram tantas, né? Imagino. Tantas intenções. No comecinho vai bem, né? Janeiro, depois vai voltando à rotina. Imagine agora, passados 310 dias. Já tem gente pensando nas novas intenções, nas novas promessas, nos novos desejos, nos novos objetivos para o ano de 2024. Que faltam 155 dias apenas. 55 dias apenas e já estaremos no ano de 2024. E promete 2024, hein? Eleições municipais, quem gosta de política, o caldeirão está começando a ferver, ebulir, diríamos. Não está muito quente ainda, né? Por falar em eleição, esse com certeza deve ser um tema bem lembrado ano que vem, né? As prometidas casinhas da Aprumar. Você acha que o prefeito vai passar ileso da promessa feita 7 anos atrás? O ano que vem completa 8 anos, né? 8 anos da promessa feita das casinhas da Aprumar. Ou acha que o povo esqueceu? Quem está se lembrando são apenas os moradores ou futuros moradores que esperam a promessa? Apenas o português que está se lembrando todo dia? Não, tem muita gente que se lembra e se lembrará o ano que vem. Com razão, né? Ninguém é obrigado a prometer nada. Ninguém. Não tem nenhum lugar do mundo que obrigue você a prometer. Mas se prometeu, tem que cumprir. Ou dar uma boa justificativa pelo não cumprimento da promessa, o que não aconteceu até agora. Na única manifestação pública do prefeito sobre a promessa não cumprida, sobre o sorteio realizado de casas inexistentes, que é mais grave ainda, né? É mais grave ainda. A promessa feita, você pode justificar, trancaram o programa Minha Casa Minha Vida, tivemos dificuldades, a Caixa Econômica, a burocracia, etc. e tal. Você pode até tentar justificar. Mas como é que realiza o sorteio de algo que não existe? Isso é estelionato. Não tem outra palavra. É estelionato. Digamos que eu faça uma rifa de uma Ferrari no final do ano, para correr na extração de Natal. E chega no dia do sorteio, eu digo, olha, deu um problema, né, a Ferrari que eu importei não chegou, ficou presa na alfândega, não tem documento, etc. e tal. Eu vou responder pelo crime de estelionato. Prometi um prêmio que não tenha. Prometi um prêmio que não tenho. E a mesma coisa. Como alguém sorteia 239 casas se não tem as casas? É incrível, né? Como não responde
penalmente por isso. E não respondeu nem eleitoralmente por isso na eleição passada. Mas, enfim, como eu disse, o ano que vem esse assunto com certeza será extremamente debatido. Mas, na minha contagem regressiva, faltam 422 dias para terminar o mandato dos atuais prefeitos, dos atuais vereadores, e menos de um ano nós teremos eleições municipais em todas as cidades do país, no Distrito Federal também. E, como eu falei, o caldeirão político começa a esquentar. Não está fervendo ainda, né? Vai ferver só o ano que vem, ano de eleição. Ferveu numa reunião que o prefeito teria anunciado que a sua candidata a prefeita é a secretária da Saúde, Cristiane Bucinatti. Aí muita gente vai falar português, mas por que só você chama a Cristiane de Cristiane Bucinatti, se todo mundo chama ela de Cristiane Silvério? Por uma simples razão. Quando ela foi nomeada secretária, eu liguei para ela e perguntei: qual sobrenome você quer que eu use para você? Ela falou: português, pode colocar Cristiane Bucinatti. E assim eu estou tratando até hoje. Ah, mas a prefeitura, a Câmara, toda a imprensa só fala que é Cristiane Silvério. Eu estou dizendo que eu falo e escrevo o que ela me disse e pediu para dizer, para escrever. Simples assim. Bom, mas independente do sobrenome, já ficou definido, então. Não anunciaram ainda, né? Vão anunciar. Mas já fizeram uma reunião, pelo que soube, e nessa reunião foi divulgado que o prefeito decidiu que a candidata dele, por enquanto pré-candidata, é a secretária municipal da Saúde, Cristiane Bucinatti, que eu acho um bom nome. É uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, acho que é bem intencionada, mas é claro que ela vai ter que responder muito no processo eleitoral pelo criador dela, criador político. Porque a Cristiane não é política, ela é uma técnica na área da saúde, embora seja professora de educação física, mas a entrada dela no cenário político, o criador, o padrinho político dela é o prefeito. E ela vai ter que responder, obviamente, pelo que fez e pelo que deixou de fazer o seu padrinho, porque, afinal de contas, ele é o padrinho, ele é o mentor, ele é o criador, ele é o idealizador da candidatura da Cristiane Bucinatti. Então, ela não terá, no processo eleitoral, que falar apenas o que ela pensa, ela terá que defender a atual administração, os problemas de corrupção, que não são poucos, na atual administração. Podemos começar pelo começo da administração. O escândalo da máfia das multas de trânsito. Isso foi na administração, não foi? Não adianta querer jogar o foco apenas no Departamento Municipal de Trânsito. O que pode, e ficou provado inclusive na Justiça, é que a origem de todo aquele escândalo da máfia das multas, com multas de infrações inexistentes, foi provocado pela criação de uma lei do prefeito que proporcionava R$ 1,73 para cada multa lavrada. Foi isso que gerou todo o escândalo da máfia das multas. Isso está lá aprovado no inquérito policial. Isso está aprovado lá na ação no Ministério Público, na Justiça. Teve gente condenada. Estão recorrendo. Todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório, e ninguém é culpado até última instância, trânsito em julgado. Mas até o momento há condenações. E comprovadamente, o escândalo da máfia das multas de trânsito foi originado por corrupção no Departamento Municipal de Trânsito, que é da Prefeitura Municipal. A Cristiane, candidata a prefeito,
terá que responder pela compra de máscaras do Julião, lá em Santo André. Ah, português, mas ela não tem culpa. Ela não era secretária. É verdade, não era ela secretária, embora ela trabalhasse na secretaria naquele tempo. Mas como ela é candidata apadrinhada pelo prefeito, cria do prefeito, politicamente, ela vai ter que responder pelos atos da administração. Ela vai ser a candidata que vai defender a continuidade dessa administração. Embora o prefeito não possa continuar no cargo. E é claro que a candidata da administração vai ter que responder. Vai colher os frutos, os louros das eventuais benfeitorias da administração, mas também terá que responder pelos problemas da atual administração. Então, promete a eleição ano que vem. E parece-me que também já foi definido que o genro do prefeito, o secretário de obras, Fábio Nossac, pode vir a ser o vice da Cristiane Bucinatti. Claro que tudo isso, por enquanto, transita no campo das especulações. Oficialmente, isso só acontecerá com as convenções partidárias que acontecerão no meio do ano que vem. Estão me lembrando aqui algumas professoras que a secretária terá que responder por que até hoje não foi pago o piso nacional do magistério. E não terá justificativa, mas isso foi um problema da atual administração, que eu era secretária da Saúde e que eu não posso responder. Terá que responder. Terá que responder porque que o prefeito chamou a polícia para expulsar os professores da frente da prefeitura quando estavam reivindicando o piso nacional do magistério. Enfim, todos os problemas identificados, detectados, apontados nessa administração, é a secretária que terá que responder. E ela não poderá tergiversar alegando que era secretária da Saúde apenas. Ela será a candidata da administração. Ela terá que, repito, responder pelos erros e usar dos eventuais acertos para promover a sua candidatura. E claro que vai ouvir muito que ela seria uma espécie de... É muito pejorativo, né? Falar marionete do prefeito. É muito pejorativo. Mas, no campo da política, com certeza, muita gente vai usar, inclusive, esse termo pejorativo. A gente deve admitir e reconhecer. Mas que muita gente vai falar também. Porque, afinal de contas, em nenhum momento, na sua vida técnica, enquanto secretária da Saúde, enquanto coordenadora de projetos na Secretaria da Saúde, ela teve uma intenção política partidária. Ela tem uma visão política de saúde pública, defensora do SUS. Ela é da escola da secretária Denise Fernandes. Enfim, mas secretária é uma coisa, candidata a prefeita é outra coisa. Enquanto isso, a oposição fica há 4 anos ou mais tentando definir o time que vai colocar em campo, né? O time que vai colocar em campo. Porque nós temos pelo menos 2 pré-candidaturas identificadas como de oposição, ou 3. Uma é o delegado Fernando Quinteiro, que não está em Assis, está em Ourinhos. Isso pode pesar negativamente. Quando a cidade enfrentava uma série de problemas, o delegado Fernando Quinteiro estava empregado em Ourinhos. Então, ele deverá responder por isso para os seus eleitores e principalmente para os seus adversários.
Ele será candidato? Possivelmente, possivelmente. Já tem sinalizado. Quando grava alguns vídeos falando de algumas questões locais, por quê? Para se manter em evidência. O Alexandre Cachorrão parece que dessa vez será candidato a prefeito. Nas eleições anteriores, sempre ele aparecia como possível candidato a prefeito, como possível candidato a vice-prefeito, mas agora, depois de tantos mandatos como vereador, 4, ele parece estar decidido a ser candidato a prefeito pelo MDB. Inclusive, nós noticiamos aqui ontem, em primeira mão, que ele assumiu o controle do MDB, que estava nas mãos do grupo do prefeito, do Adriano Romagnoli, do Paulo Del Chiaro, do povo que era do PTB e migrou para o MDB. E o Alexandre Cachorrão, que tem um vínculo muito próximo do vice-presidente estadual do MDB, deputado estadual Itamar Borges, para quem ele fez campanha na última eleição, diga-se de passagem, acabou assumindo o controle do MDB. Tem gente que falou que foi um chapéu que ele deu no prefeito. Tem uns mais próximos que diz que não foi nem chapéu, foi um sombreiro que ele deu no prefeito ao tomar o MDB do grupo do prefeito. O fato é que agora ele tem um partido para ser candidato a prefeito, porque hoje ele está no PDT. O PDT tem como presidente o Fernando Sirkia, que vê com bons olhos a candidatura do Alexandre Cachorrão. Tem gente que acredita que o próprio Fernando Sirkia pode ser candidato a prefeito. Ele já disse, admitir que é bastante jovem, está no primeiro mandato, quer ganhar mais experiência. Enfim, o plano político do Fernando Sirkia é se manter na Câmara, aumentar a sua popularidade, a sua projeção, a sua atuação política, e quem sabe daqui 4 anos vislumbrar essa possibilidade. Mas no momento ele entende como precoce. E o mesmo que tenha esse porto seguro para ser candidato no PDT, o Alexandre Cachorrão está se movimentando e já garantiu o MDB. Então ele já tem um outro porto seguro para ele ser o candidato a prefeito. O Vinícius Simile, vereador também de segundo mandato, não tem escondido que pode vir a ser candidato ou a prefeito ou a vice-prefeito. Acho que pela proximidade deve, é o que eu acho, haver uma dobradinha entre o Fernando Sirkia, o Alexandre Cachorrão e o Vinícius Simile. É provável que isso aconteça. Pelo menos tem gente já defendendo isso. Seriam 2 vereadores que sairiam da Câmara. Claro que depende do apoio que terão dos colegas vereadores e dos seus aliados. Mas, enfim, fazendo aqui uma projeção com praticamente 1 ano de antecedência da eleição, eu diria que o cenário eleitoral hoje, a maioria também, não sou apenas eu que entendo dessa maneira. Muita gente que analisa, que acompanha os bastidores da política, entende que se a oposição dividir, por exemplo, Fernando Quinteiro candidato, Alexandre Cachorrão candidato e Cristiane Bucinatti candidata, as chances da candidata do prefeito ganhar aumentam, porque a oposição estará dividida. Aguardemos quais serão os próximos passos. Tem um dado interessante que pouca gente tem se atentado, é que a maioria dos partidos em Assis, hoje, a maioria dos partidos em Assis, vou repetir, é dirigida por comissão provisória. O que é comissão provisória? Pode mudar de hoje para amanhã. A mesma rasteira que deram para tomar o MDB e agora a mesma rasteira que levaram para perder o MDB pode acontecer novamente, no próprio MDB ou em outros partidos.
Até 28 de fevereiro, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Muita água. Porque pode haver uma mudança a cada momento. Vai lá um grupo e conversa com um deputado que é mais influente do que o outro, que manda mais no partido do que o outro, ele decide numa canetada tirar todo mundo que está na comissão provisória e colocar outra turma. Então, vamos aguardar até fevereiro o que acontecerá. Enquanto isso, as articulações continuam. E, repito, a oposição fica ainda discutindo, e não bateu o martelo. Se vai ter uma candidatura, se vai ter duas candidaturas, se o Fernando Quinteiro vai ser candidato, se não vai ser, se o Cachorrão vai ser candidato também, não vai ser, mas o prefeito já definiu que a sua pré-candidata será a secretária da Saúde, Cristiane Bucinatti, e provavelmente o seu genro será o candidato a vice-prefeito. Quando isso foi divulgado, já virou um perereco danado. Por quê? Tinha secretário, tinha vereador, que pretendia também ser candidato. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ivan Serra, gravou vídeo dias atrás, deu entrevista na radiodifusora, falando que, ao ser indicado secretário, nomeado secretário no começo dessa administração, o próprio prefeito teria dito a ele: olha, você tem campo aberto para postular uma candidatura a prefeito. E ele não esconde que ele tem esse interesse. Agora, ele vai se desvincular da administração, candidato da oposição, ele não será. Ele vai ser mais um candidato da administração e colocar em risco os votos que a Cristiane teria, dividir os votos da Cristiane, cometerá o mesmo erro que a oposição pode cometer se tiver 2, 3 candidaturas. Enfim, lembrando que todos os partidos têm direito a ter candidato, a prefeito, a vice-prefeito. Não estou aqui defendendo absolutamente a polarização da eleição. Estou dizendo que o cenário hoje mostra que está afunilando para ter 2, no máximo 3 candidaturas. Uma candidatura a prefeito custa não apenas recurso financeiro, mas custa muita articulação política. Enfim, é o cenário, repito, de um ano das eleições. Mas muita água pode passar por baixo dessa ponte. O Robson Rodrigues Arantes está arriscando um comentário aqui que, se ele escreveu, é público. Então, nós daremos publicidade. Boa noite, português. Quando eu ouço, e não é raro ouvir, que fulano tomou a sigla partidária A, que era controlada pelo grupo tal ou grupo B, concluo que partidos políticos servem apenas para hospedar alguns oportunistas e suas conveniências. E os eleitores, bem, depois veremos. É o comentário do Robson. É o que eu digo, principalmente quando o partido é dirigido por uma comissão provisória. Ou seja, hoje pode atender interesses do grupo da administração, amanhã pode não atender mais interesses do grupo da administração, pode atender interesses do grupo de oposição. Mas o pano de fundo, o mais importante, destacado pelo Robson, é que falta ideologia partidária, fidelidade partidária. Basta ver a maioria dos políticos que nós temos, a maioria, eu não vou generalizar, quantas siglas eles passaram. Por quantas siglas eles passaram? Vamos tomar como exemplo alguém que não será candidato o ano que vem, o prefeito, José Aparecido Fernandes. Ele foi eleito vereador pelo PV. Depois se mudou para o PT. E depois, no auge da crise do mensalão e outras crises, ele saiu do PT, abandonou o PT e foi para o PDT. Mas não tem nenhuma vinculação partidária com os ideais. Não é redundância o que eu estou falando. Não tem nenhuma vinculação ideológica com os ideais do PDT.
Provavelmente não fez campanha para o Ciro Gomes, provavelmente não é brisolista, mas está lá, ancorado no PDT. Como pode ir para o PSDB, como pode ir para os Republicanos, como pode ir para o MDB, enfim. Essa é a principal questão que deveria ser levada em consideração. Mas para a maioria do eleitorado, pouco importa. Aliás, muita gente defende, no caso de eleição para vereador, que os 15 mais votados entrem. E não importa o partido. Essa é uma leitura da grande massa eleitora. É o pensamento majoritário. A gente tem que reconhecer isso. É verdade. Mas o Robson está correto ao fazer esse apontamento, independente de quem tome qual seja o partido. Alguns partidos viraram moeda de troca. Moeda de troca, barganha política. Antigamente, para entrar no saudoso MDB, não MDB, para entrar na arena, quando havia uma polarização, a pessoa era identificada com aquela ideologia e, por ser identificada com aquela ideologia, se filiava àquele partido, dificilmente mudava. Quando mudava, pagava caro. Os mais antigos, os mais cabeças brancas, vão se lembrar do que aconteceu com Tufi Jubran. Os mais antigos vão se lembrar do que aconteceu com o saudoso Lorival Servilha. Enfim, exemplos não faltam na política de Assis, muito menos na política nacional. Mas, como eu disse, para finalizar esse assunto que tomei tanto tempo de vocês, mas acho que é importante a gente fazer essa discussão e a cidade fazer esse debate, independente da preferência, da opção, mas é importante que esse tipo de debate, esse tipo de discussão seja ampliado, porque os candidatos não podem achar que só eles podem falar, que só eles têm razão, que só eles definem onde serão candidatos. A gente sabe, e ao que tudo indica, mais uma vez isso vai se repetir, a vaidade pessoal muitas vezes fala muito mais alto, prevalece sobre os interesses coletivos. Sobre os interesses coletivos. A Maristela está dizendo, parabéns, português, hoje é o dia do radialista pelo seu dia. O dia do radialista é comemorado 2 vezes no ano, por mais maluco que possa parecer. Até pouco tempo atrás, a gente sempre comemorou o dia do radialista no dia 21 de setembro. Mas, recentemente, uma lei federal instituiu o dia 7 de novembro como dia do radialista. Os mais antigos continuam comemorando o dia do radialista no dia 21 de setembro. Como eu não tenho nenhum tipo de problema para comemorar, a gente comemora dia 21 de setembro e comemora dia 7 de novembro. E recebe os parabéns no dia 21 de setembro e recebe os parabéns no dia 7 de novembro também. Agradecemos duplamente dessa profissão que está acabando. Dessa profissão que está acabando. Eu não tenho nenhum tipo de problema de falar o que eu penso, e muitas vezes eu pago caro por isso, mas não tem problema. Eu prefiro pagar caro por falar o que eu penso do que ficar no silêncio. Eu gosto muito da programação da Rádio Câmara de Assis. Gosto muito. É uma seleção de músicas, tem algumas que eu não gosto, mas a maioria eu gosto. Mas é uma rádio que não tem locutor. É como se fosse um hospital sem médico, uma escola sem professor. Eu sou adepto do rádio que tem um locutor, aquele que fala a hora, aquele que fala o nome do cantor, o nome da música. Aí alguém pode falar, português, mas é uma rádio educacional, institucional,
rádio legislativa, etc. A Rádio Câmara de Brasília, Rádio Câmara dos Deputados, tem uma ótima programação também, ótima programação. Uma seleção musical muito boa, muito variada, músicas do país todo, artistas das mais diferentes regiões do país. Muito boa a programação da Rádio Câmara. Quem puder, eu escuto a Rádio Câmara de Brasília na programação da Rádio Câmara de Assis. Eu acho que entre 9h30 e 10 horas, ou 9 a 9h30, é meia hora. Eu não me lembro se das 9 a 9h30, 9h30 às 10 horas, depois da 1h30 às 2 e depois à noite das 9 às 9h30. Nesse horário, a Rádio Câmara de Assis entra em cadeia com a Rádio Câmara de Brasília. E lá também, repito, tem uma boa seleção musical, mas tem locutor, tem locutora, que anuncia o nome da música, anuncia o nome do cantor, fala a hora. E a Rádio Câmara em Assis não. Tem lá 2 excepcionais profissionais do rádio, a Anali e o Matheus, mas com gravações, com entrevistas. Reportagens muito bem feitas, vou insistir. Mas não tem locutor. O locutor apresentador, aquele que fala, agora nós vamos ouvir Belchior com a música, agora nós vamos ouvir... Não tem. Então, quando você ouve uma rádio que não tem locutor, qual a diferença de você colocar um pendrive? Ou agora tem o Spotify, tem um monte de aplicativo de música. Então, eu acho importante fazer esse apontamento. Já falei isso, inclusive, lá na Rádio Câmara em Assis, isso. É a minha opinião. A Maristela está falando, qual é o número do dial da rádio de... A de Assis é 95.5, a de Assis. A de Brasília eu escuto na televisão. Eu acho que é 31.5, é a digital, eu não lembro o número. Eu acho que é 31. Acho que se você procurar lá no YouTube ou no Google, deve ter lá, eu não vou lembrar. Eu vou assim, vou mudando e aparece lá, Rádio Câmara Federal. Muito boa a programação. Inclusive a cobertura das sessões da Câmara lá. Eles colocam um candidato que defende o governo, um candidato que é contra o governo, enfim, dá lá ao mesmo tempo. É muito bacana, um debate muito interessante. Outra coisa que quase ninguém tem o hábito, né? Quase ninguém tem o hábito de ouvir. Eu agora não consigo, porque é exatamente no mesmo horário que nós estamos fazendo a nossa transmissão. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil é uma fonte de informação que pouca gente se utiliza. E se você tiver a paciência, o termo é esse, não tem outro, né? A paciência para ouvir a Voz do Brasil, você vai perceber lá leis sendo discutidas que daqui a um pouco tempo vai influenciar diretamente a sua vida. E aí você já fica sabendo antes da lei entrar, inclusive, em vigência. Está lá em discussão uma lei você já começa a perceber que isso vai mudar. Quando for lei, aí vai sancionar, depois tem aquele prazo de regulamentação. É muito interessante, Tem algumas rádios que transmitem a Voz do Brasil não mais às 19 horas. Então, vez ou outra, eu consigo ouvir também. Mas, obrigado pelos parabéns do Dia do Radialista, tanto no dia 21 de setembro, que eu particularmente prefiro, mas também não rejeito os parabéns pelo Dia dos Radialistas neste dia 7 de novembro. Tá bom? Por falar em radialista, vamos trazer o Paulo César Tito, o Paulo Cuca, radialista também, para o seu comentário do dia. Paulo César Tito, o Paulo Cuca. Eu brinco com ele de manhã, eu falo repórter que cutuca. Cutuca, Paulo! Casos do Enem. Em uma das provas do Enem, um rapaz, ele entregou, o seu celular, todos os seus pertences que já estavam lacrados e guardados. Porém, por volta das 4 horas, quando ele concluía a prova de redação, o seu celular disparou dentro das coisas suas guardadas. E ele foi levado para a coordenação do Enem, daquele colégio,
e lá decidiram retirá-lo fora da prova. Em outra situação, um aluno que era destro, ele pegou uma carteira, sentou numa carteira, mas não pediu para a fiscal dar para ele uma carteira para uma pessoa destra. Só que em seguida, quando ele estava terminando a prova, ele notou que tinha um papel na carteira. E ele foi dobrar o papel para jogar fora quando foi surpreendido pela fiscal, que levou também à coordenação, certo? Nos dois casos, os dois alunos do Enem, eles pretendiam fazer a faculdade de medicina. E por incrível que pareça, nos dois casos que eles foram retirados da sala de aula, expulsos da sala de aula, eles também eram de escola pública. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Nós tivemos alguns problemas de fato. São milhões de pessoas, né? São milhões de jovens, a grande maioria jovens, prestando as provas do Enem. Mas nós tivemos uma falha esse ano e eu vi a entrevista do presidente lá do instituto, que é o responsável, que é inacreditável como ele ainda tente se eximir da responsabilidade. O cidadão lá, um aluno, colocou o endereço da casa dele. E não se sabe por quais razões. Ele mora no bairro, não sei se é José Bonifácio, Vila José Bonifácio. E aí, quando ele foi ver, o local que ele prestaria a prova era lá na cidade de José Bonifácio. Quase 400 quilômetros. Quer dizer, isso é uma falha do órgão que está recebendo as inscrições. E o presidente do órgão falou assim, não, a falha não é nossa. Mas como a falha não é de vocês? O aluno escreveu lá, bairro José Bonifácio. E aí manda ele fazer prova lá em José Bonifácio, sendo que a lei diz que no máximo são 30 quilômetros de distância do local da residência até o local que vai prestar a prova. Enfim, mas todo ano sempre tem. Aí tem aquelas discussões que descambam para o lado político, né? Tinha uma questão lá que é um ataque ao agronegócio. Tinha lá uma questão que era... As pessoas são convidadas, principalmente quem está prestando prova, concurso, vestibular, acesso à faculdade, elas devem ser estimuladas a ter um senso crítico, a ter diferentes posições. Ali ninguém é candidato a ingressar num partido A, B ou C. As pessoas ali estão interessadas em entrar na universidade, buscar uma profissão. Eu nunca vou me esquecer, acho que eu já contei esse episódio aqui, mas eu gosto de repetir quando o episódio merece. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, tinha um professor, o nome dele era Galdino, mas não é o professor Rubens Galdino, não. É outro Galdino que era de Marília. Era um jovem professor, mas muito inteligente, muito inteligente. E eu me lembro que ele dava aula de teoria geral do processo. E numa das primeiras aulas, todo mundo começando na faculdade, ele perguntou por que você quer fazer o curso de Direito. Cada um falou lá quais os seus objetivos. E aí, com isso, há uma interatividade entre os alunos, e um vai conhecendo o outro. Bom, enfim. E aí, essa foi uma das aulas, mas a que me marcou foi a seguinte. Ele chegou na sala de aula e falou, hoje nós vamos fazer um debate, mas um debate no direito, não é um debate político, é um debate no direito, amparado em legislação. Então, a argumentação de vocês é a argumentação legal. Pode usar o Código Penal, pode usar o pacto
São José, pode usar a Constituição, pode usar a legislação que vocês quiserem. Mas é um debate jurídico. Tá bom, professor, tá bom, todo mundo lá concordou. Ele foi na lousa e escreveu pena de morte. Pena de morte. Falou para os alunos, quem é a favor da pena de morte? Aí um grupo lá levantou a mão. Não vou me lembrar se foi a maioria ou a minoria, mas um grupo expressivo da classe levantou a mão. Vocês são a favor da pena de morte? Então tá bom. Quem é contra a pena de morte? Aí o resto levantou a mão. Repito, eu não sei se a maioria era a favor ou era contra a pena de morte. Não me lembro, sinceramente. Mas eu acho que estava mais ou menos dividido. Mais ou menos dividido. Então ele pegou e falou, então nós vamos dividir a sala. Separou as carteiras. Quem é a favor da pena de morte vem para cá. E quem é contra a pena de morte vem para cá. Aí o povo lá, já é todo mundo grande, né? Tinha pessoas com 40, 50. Eu me lembro que tinha um colega de turma que ele tinha, à época, 70 e poucos anos de idade. Faleceu já, inclusive. Isso faz muito tempo. Bom, enfim. Aí o professor, quem é a favor da pena de morte, vai para cá. Quem é contra a pena de morte, vai para cá. Tá bom? Tá, não sei o quê. Agora vocês preparem aí o documento que vocês vão usar. Aquele tempo não tinha celular. Não tinha. Foi no primeiro ano do curso de Direito na FEMA. Acho que não tinha celular, não tinha. Com certeza não tinha. Então, aí o povo lá com o Vademecum. O Vademecum é um livrão desse tamanho assim, que tem lá todas as legislações, penal, criminal, civil, tributário, ambiental, trabalhista, tem tudo lá. O Robson deve saber disso, né? Que anda... É um livro desse tamanho assim. Eu tenho até um aqui. Cadê ele? Ele deve estar por aqui em algum lugar. É desatualizado, mas está por aqui. É enorme assim. Bom, aí separou a turma lá. Quem é a favor da pena de morte desse lado, quem é a favor contra a pena de morte para esse lado. Todo mundo está aí. Ah, Constituição, eu tenho não sei o quê. Tá, então tá bom. Então nós vamos começar o debate. Cada um vai ter 3 minutos para falar. Ah, professor, eu não quero falar. Não, você vai ter que falar. Todos terão que falar. Todos terão que falar. Eram 2 aulas, então daria tempo. 3 minutos para cada um. Tá entendido? Tá entendido. Tá bom. Mas tem um detalhe. Esse foi o grande ponto, a grande sacada que eu jamais vou esquecer e falarei com orgulho para muitos dessa aula que me marcou, para eu estar lembrando tanto tempo depois, né? Me marcou bastante. Com um detalhe, vocês que são a favor da pena de morte vão defender contra a pena de morte. E vocês que são contra a pena de morte vão defender a favor da pena de morte. Desarmou todo mundo. Desarmou todo mundo. Você imagine, você que tem uma posição, vamos imaginar essa mesma questão, a pena de morte. Quem é favorável tem que defender contra a pena de morte. E quem é contrário, defender a favor. Foi uma aula excepcional. Uma aula excepcional. Nunca me esqueci, jamais me esquecerei. Não é extremamente interessante você pensar diferente do que você defende? E agora? Eu tenho que usar os argumentos que eu tanto rejeito? Pois é. E quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer um Enem, quando você vai prestar um concurso, você tem que estar preparado para todas as possibilidades. Muito bem. O Paulo já falou. Ontem teve sessão da Câmara. Vamos saber o que foi discutido, o que foi votado. A Viviane Delmassa, presidente da Câmara, vai apresentar um resumo. Lembrando que ela fala isso de manhãzinha e por isso ela fala bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa. Na 38ª sessão ordinária, que aconteceu no dia 6 de novembro de 2023, alguns projetos foram apreciados pela Casa. O projeto de lei número 212/2023,
2023 do Poder Executivo, que solicita a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.500.000 para a Secretaria Municipal da Educação. O projeto de lei 105/2023, também do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração no perímetro urbano no município de Assis. O projeto de lei número 151/2023, do vereador Alexandre Cachorrão, que denomina a Rua B, localizada entre a Avenida Otto Ribeiro e o final da Rua dos Ipês, a Rua Arthur Pedro Ferreira. O projeto de lei número 181, também do prefeito, solicita a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 460.000 para a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. E, por final, nós tivemos o projeto de lei número 176/2023, do vereador Gerson Alves de Souza, que estabelece o uso prioritário da faixa elevada para a travessia de pedestres nas vias públicas em frente às escolas, unidades de saúde e hospital no município de Assis. Além dos projetos, nós tivemos as moções, indicações e requerimentos apreciados pela Câmara Municipal. Obrigado, Viviane. Obrigado, viu, Viviane? Hoje tem a Maristela, hein? Hoje é terça-feira, né? Então, daqui a pouquinho tem o comentário da Maristela para a gente ficar refletindo. Eu vou deixar como última participação para a gente ficar refletindo à noite sobre o comentário que ela vai trazer. Mas vamos ouvir o professor Azevedo com as suas dicas diárias de direito. Fala, professor! De agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi pessoal, tudo bem? Que ótimo! Essa série de aulas, para você aluno, para você ouvinte aqui do professor, a gente está tratando a respeito dos direitos das trabalhadoras com câncer. Vamos lá, isenção de imposto de renda na aposentadoria. Os pacientes estão isentos do imposto de renda, é isso mesmo, relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e também pensão, inclusive as complementações. Além disso, quitação do financiamento da casa própria, a pessoa com invalidez total e permanente causada por acidente ou doença possui direito à quitação caso exista essa cláusula lá no seu contrato de financiamento. Outro ponto, direito. Isenção do IPI na compra de veículos. A paciente com câncer é isenta deste imposto apenas quando apresenta deficiência física nos membros superiores ou inferiores que a impeça de dirigir veículos comuns. Além disso, isenção do IPVA e também do IPTU. Muitos estados e municípios prevêem isenção de PVA e também IPTU para pacientes com câncer. Confira na prefeitura da sua cidade se você tem direito a este benefício. Outro ponto importante, a aposentadoria por invalidez é concedida desde a incapacidade para o trabalho, seja considerada definitiva pela perícia lá do INSS. Outro ponto importante também, direito para as pessoas com câncer, que é o amparo assistencial. A pessoa com câncer tem direito também, desde que se enquadre, é claro, lá nos critérios de idade do BPC. E outro ponto fundamental é o tratamento fora do seu domicílio pelo SUS. Acesso de pacientes a serviços assistenciais em outro município ou ainda em casos especiais até mesmo em outro estado. Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar. Você pode mandar sua dúvida para a produção da rádio, que ela vai encaminhar para o professor. Mas se quiser já mandar um WhatsApp direto, o WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito bem. Que avalanche de informações, hein? Que avalanche de informações em tão pouco tempo. Mas se você quiser, achou interessante, pode escrever que a gente manda o áudio para você. E aí você ouve aí com calma, com tranquilidade. Obrigado, viu, professor Azevedo? Antes de ouvir a Maristela, deixa eu recepcionar o povo que está aqui
na sala. Meu amigo Luiz Souza, boa noite. Rodrigo Teodoro Fubá, parabenizando pelo dia do radialista. Obrigado. Maristela, obrigado. Marinês, parabéns duplamente pelos 2 dias do radialista, 21 de setembro e 7 de novembro. Meu amigo Fernando Pires, o Carculi, também está mandando parabéns pelo dia do radialista. Quem também, o Robson, e eu já falei aqui do comentário dele, a nossa amiga Cida Faustino, a Giannichini, a Benê, a Dona Mafalda, boa noite. A minha amiga Felina, tá ela e o seu Manuel lá no Colinas acompanhando a gente, a Norma Moreira, também o Paulo Almeida, Angélica, parabéns ao papai do Paulo Almeida, da Angélica e do Dado, hoje fazendo aniversário. Suzy Alves, boa noite. César, Rosa e a Flávia, lá na Casa do Bauru, a todo vapor. A minha amiga Marlene Pedro Ribeiro, um abraço para o Américo também. A Norma também. Muito obrigado e boa noite. Maristela, vamos ouvir o que a Maristela tem para essa terça-feira. Já são 8h01. Vamos ouvir a Maristela? Seja bem-vinda, Maristela. Pessoal, tudo bem com vocês? Já chegamos em novembro, né? Pois é. E a semana passada tive um imprevisto. E isso me faz querer falar sobre como enfrentamos os imprevistos. De onde tiramos força para enfrentar as crises, as mudanças. O que aconteceu comigo, para explicar para vocês, foi que a construção daquele novo prédio na Avenida 9 de Julho fez com que o imóvel onde eu trabalhava ficasse danificado sem que pudéssemos usá-lo com segurança. E aí, em menos de 10 dias, tivemos que eu e minha sócia arranjar um outro lugar para trabalhar. É uma grande mudança, né? É uma grande mudança. Os gastos, as mudanças, a preocupação com os pacientes que não estão sendo atendidos. E a gente precisa enfrentar, né? As doenças, as mudanças, as separações, as despedidas. A vida é feita de altos e baixos. Se a gente não respira fundo e segue em frente com um pouco de otimismo, aceitando aquilo que a vida nos propõe, a gente se dá mal. A vida faz propostas inacreditáveis às vezes, não é mesmo? Quando tudo vai bem, quando tudo está numa calmaria, vem uma tempestade. Como essa que a gente enfrentamos aí sexta-feira, né? Foi sexta-feira, né, que caiu árvore e tudo. Pois é. Então, vale a pena pensar sobre isso. Não precisa estar preparado, porque a gente nunca está preparado. Mas a gente consegue pôr os pés no chão, respirar fundo e pensar que muitas mudanças acontecem por um motivo maior. E às vezes as mudanças vêm para acontecer algo melhor. Pode ser que a gente não perceba naquele momento. Algumas mudanças são até muito tristes, como a partida de alguém. Mas certamente isso virá para acrescentar alguma coisa no nosso aprendizado. Estamos aqui para aprender, não é mesmo? Então vamos seguir aprendendo. Um abraço a todos e até daqui 15 dias. Obrigado, viu, Maristela? E olha, eu não tinha ouvido o comentário da Maristela ainda. Ela tinha encaminhado ontem. E ontem, enquanto eu fazia a transmissão aqui, eu já tinha recebido algumas informações
e quis não acreditar. Quis não acreditar. Eu não dei a notícia, obviamente, porque eu costumo, principalmente quando se trata desse tipo de informação, a gente tem que confirmar, reconfirmar, para não errar. Mas, infelizmente, depois que eu acabei a nossa conversa aqui, eu entrei em contato com algumas pessoas e tive a triste notícia que me abalou profundamente. A morte de um antigo morador ali da Vila Operária, que há algum tempo a gente não se falava. Acho que 2 ou 3 meses nos encontramos e trocamos meia dúzia de palavras. Mas era uma pessoa exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo de trabalhador, exemplo de avô, exemplo de filho. Um cidadão exemplar. Extremamente trabalhador, extremamente honesto, extremamente íntegro. Nada que eu saiba que desabonasse a sua conduta enquanto ser humano, enquanto trabalhador, enquanto pai, enquanto filho, enquanto esposo, que tinha uma vida extremamente regrada. Extremamente regrada. Cuidadoso com a esposa, cuidadoso com os filhos, com todos da família. Sempre pontual, sempre trabalhando. E quando eu recebi a notícia da morte do Marcos Negre Bermejo, o Marcão, como a gente o chamava, eu fiquei imaginando o abalo que a sua falta fará à esposa, aos filhos, noras, a toda a família. E hoje eu fui me despedir e fui ao cemitério acompanhar o sepultamento. A esposa inconsolável. O irmão que trabalhava junto na mesma oficina por décadas. Cada coisa que acontece, né? Cada coisa que acontece. E a Maristela falou exatamente sobre isso, né? Os fatos que acontecem, que a gente jamais imaginaria que pudesse acontecer, embora saiba que em algum momento vai acontecer. Todos nós iremos, né? Todos nós partiremos. Todos os nossos partirão. Só não sabemos quando. E não tem como se preparar para isso. Não tem. E eu fico imaginando o quão difícil deverá ser o restante da vida da esposa, né? Deita naquela cama, o marido não está lá. Abre o guarda-roupa, enquanto estiver, as roupas lá estão, os sapatos, os calçados, a voz, o jeito. Nunca mais. É muito triste. A despedida é muito triste. Quando temos uma pessoa doente, sabendo que aquela pessoa não resistirá, mais dia, menos dia, ela partirá, ela não deixará, você aos poucos vai se confortando. Muita gente, inclusive, usa a seguinte expressão: foi melhor para ele, foi melhor para ela, ele descansou,
ela descansou. Mas será que ele queria descansar? Ela queria descansar? É muito triste, muito triste. Me permitam o desabafo, mas me abalou demais essa morte. Como várias outras, né? Principalmente na época da pandemia, amigos que a gente perdeu, mas o Marcão, trabalhando normalmente, de repente passa mal, um mal súbito, leva para a UPA, leva para o hospital, em poucas horas perdeu a vida, 62 anos de idade. Muita coisa tinha ainda para viver, né? Muita coisa ainda tinha para produzir. E acabou. Acabou. Eu só peço a Deus que primeiro dê o merecido descanso e que acolha o Marcão, mas que conforte a sua família, aqueles que conviviam diariamente com ele, embora eu saiba que isso é muito difícil. Tem fatos que o silêncio é a melhor palavra. E foi assim que eu agi hoje cedo lá. Fiquei em silêncio. Não tinha palavras para me aproximar da esposa, dos filhos. Não tem palavras para confortar. É o silêncio. E agora pedir a Deus que possa confortar, embora imagino que seja praticamente impossível. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela companhia nessa terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Amanhã nós estaremos de volta, 6 horas da manhã, na rádio, com o programa Acorda Assis, e às 19 horas aqui no Facebook, tá bom? Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo, boa noite e uma ótima semana ainda, já que estamos só na terça-feira. Tchau!